Olá, meus queridos! Hoje é dia 13 de outubro de 2020, um dia após o Dia da Criança. E eu acordei hoje com uma reflexão que eu quero botar aqui nesse vídeo, que é sobre uma grande espiritualidade. Eu falo muito nessa palavra espiritualidade, né? Alguns confundem com espiritismo, mas não tem nada a ver com religião. E sim com uma ação tua em relação ao que é o bem comum. Todos nós, para mim, estamos aqui nessa vida com uma missão. E essa missão é para com um todo, né? Então eu fiz uma reflexão hoje de manhã, que eu tenho 2 filhos, né, Diogo e Caroline. E já estão grandinhos, né? E aí eu fiz uma reflexão da diferença das nossas vidas, né? Quer dizer, da minha vida como um ente nascido em 1946, um ano após a Segunda Guerra Mundial, e eles dois nascidos no final do século e milênio passado, já Diogo em 79 e a Carol em 86, com outras gerações bem diferentes. Então, por exemplo, eu fui de uma geração, eu era caçula de meia dúzia, e lá em casa habitava muita gente, tinha primo que praticamente morava lá, tinha um casal de portugueses, tinha as colaboradoras da minha mãe, então era uma família de domingo ter que comprar 13 bisnagas, e era eu que comprava, porque eu era o caçula. Então assim, eu fui criado numa geração, numa família, e antigamente era assim, as famílias eram grandes, né? Minha família com 13 filhos, minha família com 15 filhos. Então, e o quão diferente é uma família com 13 filhos para uma família com um filho, com 2 filhos, com 3 filhos. Hoje em dia, quem tem 3 filhos já é, né, uma exceção, né? Mas o que acontece? Naquela época, o consumismo era muito reduzido comparado com hoje. E a quantidade de filhos era muito maior comparada com hoje. Então, assim, os filhos não tinham dos pais a atenção, tipo assim, entre aspas, para as coisas erradas, para as coisas que não fazem ele crescer, e sim ele se acomodar, né? Até pela própria quantidade dos filhos antigamente, cada um tinha que se virar, porque é impossível de uma mãe e de um pai atender todo mundo, uma família enorme como é hoje, com uma família de 1, 2 filhos. Então, obviamente, os meus filhos tiveram muito mais cuidados dos seus pais do que os meus. Óbvio que os meus, na minha época, o amor sempre foi dado em expansão, meus pais maravilhosos, mas aquela tensão do dia a dia, que é dada hoje para menos filhos, obviamente, antigamente, os pais não tinham tempo de dar aquela atenção integral. Então, antigamente, o se dividir era muito mais fácil, né? Porque na hora de você pegar lá o bico do pão, tinham mais 6 disputando 8 ou 10. Hoje em dia, o bico do pão é para um ou é para 2 só. Então, tipo assim, tem uma bisnaga. Se tem 2 filhos, cada um vai querer pegar um bico do pão, tá garantido. Antigamente, pegar o bico do pão era uma glória, era uma coisa assim, cara. Eu, então, caçula de meia dúzia, nunca pegava o bico do pão. E era eu que ia pegar as 13 bisnagas na padaria. Então, eu sou de uma geração, eu dou sempre esse exemplo, que eu, quando era garoto, nós sentávamos para almoçar, eu era o último a ser servido. Primeiro era meu pai, minha mãe, eu era o último. Então eu pegava quase o osso da galinha, né? E quando eu fui pai, foi o inverso, né? Quer dizer, eu era sempre o último a ser servido como pai, porque toda a prioridade era para os filhos. Então, eu sei assim o quanto é difícil para essas, hoje, homens, né, que foram criados nessa geração, hoje então ainda está pior ainda, né?
Pior nesse aspecto, né? Quanto é difícil, às vezes, entender algumas coisas que nós falamos, né? Então, eu acho que o mais importante é que as pessoas, né, entendam que eles estão aqui com uma missão de vida para com o todo, não é? Óbvio que durante a fase do trabalho o cara tem que se virar mesmo, o tempo inteiro não tem tempo para mais nada, mas não pode deixar de ter tempo para uma coisa chamada espiritualidade. Eu fui criado no espiritismo, fui batizado na igreja católica, mas fui criado mesmo no espiritismo kardecista pela ascendência do meu pai. E a partir dos 15 anos eu falei, não, eu já estou com a iniciação, que foi fantástica, e agora eu vou tocar minha vida sem uma religião, mas com uma espiritualidade. Porque eu sempre achei que a religião é ótima, mas a religião divide. Aquela coisa, eu sou isso, você é aquilo, e não. Aí isso aí já para mim não cai muito bem. Então, eu sempre me utilizei muito dos 30 imperativos cristãos, que dizem ser de São Francisco de Assis, que sempre foram usados, católico, né? Sempre foram usados muito nos livros de Chico Xavier, né? Então, eu sempre peguei esse cartãozinho, depois eu fiz ele de cartão rosa, e fiz um mnemônico aqui, que é Acefoprist, 8551-33131. Nessa época na minha vida que eu guardava esse número com mais facilidade. E ele tem os 30 imperativos cristãos, que isso aqui para mim foi uma espiritualidade durante muitos anos da minha vida e balizou todos os meus comportamentos. Que é o número 1, é o administra, educando, sempre. O 2 é o age, no bem geral. Vocês vão ver que vai na ordem alfabética. O 3 é o ajuda, elevando. Olha que profundidade. O 4 é o ama, edificando. O 5 é o ampara, levantando. O 6 é o aprende, humildemente. O 7 é o atende, com gentileza. O 8 é o avança, auxiliando. Aí aqui tem os 8 com a letra A. Por isso é que no mnemônico aqui tem o A, é o 8. Vamos passar agora para o C, do Acefopres, que é o número 9. Caminha com todos. Confia, vigiando. O que você aprendeu desconfiando? Está errado. Vigiando. O 11. Coopera sem apego. O 12. Corrige com bondade. O 13. Crê agindo. Vou repetir. Crê agindo. Não basta ter fé, tem que praticar a tua fé. Ai, meu Deus. Aí fechou a letra C. No Acefoprist, a letra C tem 5 palavras, que é de 9 até 13. Eu tinha essas palavras de cor, hoje em dia estão me falhando um pouco. Aí vamos para a letra E. Ensina, praticando. Esclarece, respeitoso. Espera, trabalhando. Ai, como isso é profundo, meu Deus. Estuda, aperfeiçoando. Hoje em dia ninguém mais se forma, está sempre se formando. Examina, salvando. Aí fechou a letra E. No Acefoprist, o E também tem 5 palavras, é 855. Passamos então para a letra F. Só tem uma palavra. Fala. Construindo. Ai, meu Deus do céu.
No Acefóprist, a letra F é o número 1. 8551. Já estamos 8551. Aí passamos para a letra O. Obedece. Prestativo. Ora. Serenamente. E cada um tem uma oração. Ouve. Ouve com O. De ouvir. Sem malícia. E aí no Acefóprist, a letra O representa o número 3. Então já somos no 8551, 3. Acefó. Aí depois do O, vem o P. Passa. Servindo. Essa vida não é tua. Pede. Ai, meu Deus. Com juízo. Perdoa. Sempre. Fechou a letra P com 3 palavras. É o P3 aqui no Acefóprist. Então chegamos já no 855133. Acefop. Depois da letra P, tem a letra R. Recebe. Distribuindo. É a letra R que representa aqui o número 1. No Acefopre 1. Já está lá no 85513331. Depois vem a letra S. Semeia. Sem aflição. Semeia. Sem aflição. Isso aí tem uma importância. Socorre. Melhorando. Sofre. Aproveitando. É uma lição. Sofrimento é uma lição. Fechamos a letra F, a letra S com 3 também. Então já estamos lá no Acefóprist. Aí vem 85513331, 3, porque a letra S são 3 palavras. Fica faltando uma palavra, que é da letra T, que é a palavra número 30, que é teme. Vou tirar o óculos para olhar no teu olho. Teme. Outro ângulo. Teme. Teme. Sabe quem? A ti mesmo. Nós somos imperfeitos, porque nós somos seres humanos. Então, isso aqui sempre eu acompanho, tem na minha carteirinha ele pequenininho assim. São 30 imperativos cristãos, quer dizer, eu não tenho religião, eu não tenho o meu Deus que todo mundo tem, o meu Deus é a mãe natureza, mas eu prego uma espiritualidade. E toda a pedagogia da sustentabilidade, ela traz a professora Rosa com esse objetivo, né, de não dividir, agregar. Todas as religiões são muito importantes, o livro Unidade está aí. O livro Unidade mostra que cada frase numa religião ele está escrita em todas, cada uma da sua forma, né? Todas são muito importantes, nenhuma é mais importante do que a outra. E elas não podem dividir, né? Então, de tudo isso, só para encerrar, eu queria não ser muito extenso nesse assunto, para dizer que eu acredito muito e pratico muito e fico muito bem comigo mesmo sempre. Eu sou um cara assim, esse jeitão sempre muito alegre. A gente tem momentos muito duros nessa vida, mas os momentos duros não podem nos tirar do estado de bom humor e alegria, certo? Que é fundamental para uma vida. Então, eu tenho certeza que é uma coisa que eu já li muito, alguns já atribuíram essa frase a Madre Teresa de Calcutá, mas essas frases que se atribuem a alguém, elas vão mudando com o tempo, e não importa muito quem disse ou quem criou aquela origem daquela frase. Mas o que importa é o seguinte: o maior momento de felicidade de uma pessoa que está de bem com a vida, de uma pessoa que está aqui para cumprir a sua missão, que é de se dar pelo coletivo, o maior momento de felicidade é quando nós fazemos a felicidade de alguém. Isso aí é uma coisa assim
Eu, quando estou fazendo a felicidade de alguém, ou de algum animal, de alguma planta, eu me sinto no meu estado de êxtase, diríamos assim, né? Isso faz bem para nós, sabe, gente? Isso faz muito bem. Essa coisa de ficar pensando em nós mesmos, sabe? E acumular riqueza, e ficar só falando dos outros, o tempo inteiro só falando dos outros, isso aí não faz bem para ninguém, né? Esse sentimento de raiva, ódio, rancor, meu Deus, isso destrói uma pessoa, né? O sentimento tem que ser de amor, porque só o amor constrói. Eu quis fazer essa gravação porque esse assunto estava há muito tempo na minha cabeça. Eu, como sempre, estou sempre com muita coisa para fazer, então eu falei, vai ser hoje, que eu não tenho tempo para nada, mas é hoje que eu vou falar sobre o meu cartãozinho, dos meus melhores momentos, do meu AC Foprest 8551333131, que me ajuda a eu guardar essas 30 palavras com as 30 ações. Administra, educando, age no bem geral, confia, vigiando, nunca desconfiando. E o último lá, teme a ti mesmo. Um bom dia para todos.